gostam de fazer o feitiço virar contra o feiticeiro, né? Muito bom. Não, nós ouvimos várias pessoas tecerem considerações com relação a AIDS. Inclusive, num dos vídeos de Orson Welles, O Homem que Viu Amanhã, sobre as centúrias de Nostradamus, numa das suas quadras, dos seus versos, ele fala: terror, 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 uma nova peste invade a Terra. Nós ouvimos e vimos em reportagens 2 cientistas mundiais, cujos nomes, infelizmente, eu não lembro agora, levantarem a tese de que a AIDS teria sido gerada em laboratório como uma guerra virótica dentro das pesquisas genealógicas de vírus e bactérias para que um país atacasse o outro, como teve o agente laranja, como teve napalm, como teve muitos outros agentes químicos, usavam também os agentes genéticos de cruzamento. E então ele seria filho direto do cruzamento do vírus da leucemia com o vírus do macaco verde da África. Ora, este vírus, no entanto, fugiu ao controle dos laboratórios porque ele desenvolveu dentro do organismo humano uma mutação contínua. O que aconteceu foi que eles usaram cobaias em pessoas, em detentos das penitenciárias e em populações pobres da África. E o vírus apareceu simultaneamente em grupos de risco homossexuais, porque a homossexualidade é muito desenvolvida nos presídios e se tornou conhecida como a peste gay. Mas como ele também se desenvolveu em populações pobres da África, fugiu a essa ideia preconceituosa de a AIDS estar apenas adstrita a grupos de risco. Dos grupos homossexuais passou-se também aos grupos que se tornavam dependentes do tóxico, porque a maioria dos dependentes de tóxico acabam se prostituindo para conseguir dinheiro para comprar o mesmo tóxico. Ora, isso a nível material é discutível e esses cientistas pressionados foram obrigados a voltar atrás nas suas declarações, provavelmente, e acreditamos nós, pressionados não apenas pelo poder econômico, mas por ameaças bastante tangíveis à sua própria vulnerabilidade física e a de seus familiares. Acho que vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Ora, a nível material, portanto, os países que desenvolveram o vírus e que pensavam ter o controle, a vacina antivírus, para que as suas populações não fossem afetadas e foram surpreendidos por essa mutação, podem sair à frente como heróis e vanguardeiros da descoberta do vírus, do antivírus, da vacina. Mas toda a sociedade está voltada para as pesquisas contra o vírus da AIDS. Então nós vemos o Gallup da França, nós vemos institutos americanos, nós vemos os japoneses, todos estudando uma maneira de vencer. E acreditamos que vencerão, porque todas as outras endemias e pestes que vieram naturalmente, que não foram geradas em laboratório, foram vencidas. E esta também será, porque o homem tem sempre essa capacidade de criar desafios e vencê-los. Então a AIDS é um desafio para nós outros. A nível espiritual, por que nós tivemos a AIDS? Acreditamos que a AIDS veio como uma resposta, um efeito gerado pela causa do desenfreamento humano. O homem invertendo totalmente os seus valores, achando que família era balela, que lar, esposa e filhos era conversa fiada, que o homem tinha mais era que transar e a mulher também se liberar sexualmente. E sociólogos e psicólogos discutem até onde essa liberação feminina, assim apregoada, essa libertinagem, não era mais um meio do homem escravizar a mulher. Me perdoem, olha que isso é muito forte. Quer dizer, em nome de uma falsa liberalização, a mulher estava cada vez mais escrava do homem, inclusive na sua libertinagem sexual. Naquilo que ela pensava que estava se liberando, ela estava se aprisionando espiritualmente.
ela estava perdendo uma série de fatores espirituais que sempre foram intrínsecos a ela e eram armas poderosíssimas na sua mão. A mulher dominava pelo amor e estava se perdendo pela libertinagem. Então, como resposta espiritual, a AIDS foi permitida, digamos assim, porque nós estamos sendo observados, nós enquanto humanidade encarnada, nós estamos sendo observados por poderes muito maiores do que nós, como as crianças são observadas pelos seus pais, e que nos impedem de ir além de um limite, que é o limite da destruição da raça humana. Esse limite nós não vamos ultrapassar. O mundo não vai terminar, como muita gente apregoa, catastroficamente. Nós não venceremos todas as reservas materiais do nosso planeta quando nós vemos os japoneses plantando em andares sem terra e cultivando hortaliças e colhendo hortaliças. Quando nós verificamos que do próprio petróleo se retiram elementos proteicos de alimentação humana, do próprio resíduo do petróleo. Então vocês verificam que dentro de uma programação espiritual, a AIDS foi permitida pelo desatino dos cientistas humanos que queriam a dominação política e econômica, pondo uma mão na frente de Deus. Então essa é a nossa visão. Me perdoe o Pedro aí eu ter avançado, mas eu tentei verificar a visão que ele teria do assunto e achei que estava sendo indelicada, mas como ele tem capacidade para responder, eu quis aprender com ele. E me parece que o feitiço realmente virou contra o feiticeiro. Essa é a visão pessoal que eu tenho. Outras pessoas do movimento espírita terão outra visão do problema, mas o problema endêmico da AIDS é sério. E nós devemos abordá-lo em nossas casas, com os nossos filhos, e devemos voltar toda a vibração nossa em benefício dos cientistas que estão estudando para vencer o vírus. E não apenas vencer o vírus, mas vencer a fome, vencer a miséria, vencer a desigualdade social. E o amor haverá de conseguir todas as soluções para todos os problemas humanos. Então é isso que eu quero deixar como ideia para que vocês pensem a respeito do porquê que às vezes algumas coisas acontecem a nível coletivo à humanidade e nos levam às vezes a conhecer pessoas que são da nossa família e a gente nem conhece. Há poucos meses me telefonaram, eu estava com um primo que eu não conhecia, cujo tio-avô meu e avô dele me iniciaram no desenvolvimento psicográfico. E ele dizia que queria nos ver, porque ele estava com 23 anos e condenado pela AIDS. E quando nós conseguimos um tempo, corremos ao apartamento dele, ele muito abatido, sofrendo de dores terríveis, disse: "Que bom que você veio. Me disseram que você é tão ocupada que você não teria tempo para vir me ver. Você é exatamente como eu imaginava que você era. Isto porque em espírito nós já vínhamos visitando e ele já nos conhecia. E ele estava com muito medo de morrer e nós vínhamos trabalhando nisso. Então ele, sorrindo, disse a mim: não tenho mais medo da morte. Só não queria ter mais tanta dor. Eu hoje acredito que a vida continua e por isso não tenho mais medo da morte." Estava amparado pela mãe, que sofre de processo canceroso, e um amigo que vinha sustentando-o emocionalmente, um rapaz. E ele veio a falecer o mês passado. Está no plano espiritual, foi muito bem amparado. E teve como cruz da sua mocidade o vírus da AIDS como acompanhante. Então nós estamos caminhando para uma época em que todos nós teremos pelo menos uma pessoa na família com esse vírus. E se formos nós, devemos saber por que o temos e como nós devemos recebê-lo e como nós vamos combatê-lo.